Acta Diurna. Histórias que informam. Você já viveu um amor adolescente? Já passou pelo processo de escolher qual faculdade fazer? Já se formou? Já pensou em formar uma família? Já mudou de profissão? Esses são fatos que fazem ou vão fazer parte da vida de todos nós. Agora, já parou para pensar em como seria passar por tudo isso enquanto você deixa o país em que viveu, parte para outro em busca de condições básicas de vida? Isso é o que acontece com os refugiados que chegam ao Brasil. Ao enfocar o processo migratório e as causas sociais que levaram a ele, podemos esquecer que cada uma dessas pessoas tem e vive uma história que não pode ser ignorada. Aos 17 anos, Andréa Patrícia Hidalgo partiu da Venezuela para o Brasil. Ela tinha acabado de se formar no ensino médio, quando sua mãe decidiu trazê-la para cá, junto com sua irmã de 9 anos. Bom, eu estava acabando o ensino médio, perdão. Era boa para mim, né? Porque você nessa idade está com os seus amigos, não sei o quê, e não tinha maior responsabilidade. Daí eu só ia para a escola, voltava, estudava, ficava em casa ou saía. E assim, né, todo dia. Daí acabei, fiz a graduação e começamos a nos preparar para vir. Sim, estamos melhor aqui, né, porque a situação é melhor. Mas o cambio no princípio foi bem difícil, sabe? Tipo, lá tínhamos carro, acá não temos. Lá tínhamos uma casa própria, morávamos perto, tipo, era terreno, sabe? E daí era a casa dos meus avós, da minha tia e a minha, sabe? Tem a família toda ali. Então, isso é do que eu mais tenho saudade, sabe? Andréa trocou a realidade em que viveu durante toda a sua vida e boa parte de seus sonhos por uma situação completamente diferente, na qual não se sentia confortável, mas que, por outro lado, oferecia oportunidades que já não existiam na Venezuela. Fiquei em choque, sabe? Por a diferença de uma realidade com a outra. Então foi como 3 meses que eu nem saía da casa, foi bem difícil. Até que entendi, né? E foi o processo dando sozinho. Bom, eu gosto de me sentir segura na rua, porque eu nunca saí sozinha lá. Tipo, minha mãe me levava ou me procurava, eu queria ir para tal lado, aqui eu posso conseguir, eu quero ir para lá, eu vou. Não vai passar nada, sabe? Isso é do que eu mais gosto. Bom, eu quando cheguei queria fazer odontologia ou nutrição. Tinha dúvida. Daí comecei o curso de corte e costura aqui na PUC. Gostei do curso de design e daí estive estudando tipo a apresentação do curso e gostei também de design digital. Então agora estou como numa balança, sabe? Decidindo. Além dos bens que sua família havia conquistado, a partida fez com que ficassem para trás o sonho de Andréa de cursar a faculdade, bens materiais e parte da sua família, seus avós e seu namorado. Mas, nesse último caso, Andréa ainda persiste. Bom, em 5 anos eu sonho estar graduada, né? E podendo, não sei se exercer a graduação, mas fazendo alguma coisa que me goste, sabe? E daí penso estar com meu namorado, ele veio para cá 2 meses a morar com nós 3. Então, gosto muito da nossa relação. Além da distância de pessoas amadas, a migração pode representar uma mudança de ofício. Edwin Benavides, de 39 anos, deixou o negócio de família na Venezuela para tentar a vida em uma cafeteria no Brasil. Isso depois de passar pelo Uruguai.
es un país que recibió inmigrantes cuando se formó, mas eso fue en la época da colônia. Vocês recebem imigrantes todo o tempo. E acho que para você é normal ver estrangeiros. Tem uma mistura, e sobretudo aqui no sul, ¿no? Que tem de Alemanha, de Itália, de Polônia, Ucrânia, de todos os países. E aqui estudamos com haitianos, africanos, de todo lado. E essa multiculturalidade, assim, múltiplos países, acho que o Uruguai não tem isso tampoco, assim. E aqui vocês têm. En Venezuela está tudo, não? A família, os amigos, tudo, não? Diferente, muda, claro, de idioma, não? As costumes que vocês têm. Mas você tem um país muito acolhedor, que acham que busca que os estrangeiros se adaptem ao Brasil. Aqui, ele encontrou não só o acolhimento da população e um novo modo de viver, mas também oportunidades. Edwin pode se considerar brasileiro se levarmos em consideração sua persistência. Ele realmente não desiste nunca. E as ideias só aumentam. Em uma situação em que a esperança fica mais fácil de ir embora, Edwin só enxerga possibilidades. Então, eu na Venezuela estudava licenciatura em estudos ambientais e não graduei, me falta só 8 matérias para terminar. Mas aqui, para fazer, eu averiguei para fazer uma homologação, é muito difícil, porque a carreira você não tem uma igual. E as parecidas mudam muito, então acho que praticamente tenho que fazer de novo, estudar de novo. Então eu estou procurando mais bem de terminar, agora puseram a universidade onde eu estudei, tem a opção de estudar à distância. Então, vou estudar essas 8 matérias à distância para fechar com a carreira e capaz que depois posso fazer uma especialização aqui, um pós-grado, alguma coisa. Mas por enquanto, sim, aqui eu gostaria de fazer um curso de guia turístico. Me chama a atenção isso também. E na Venezuela, como falei que estudava com estudos ambientais, trabalhei muito com campanhas de sensibilização ambiental. Então, e trabalhei em uma ONG que se chama Venezuela Verde. Então, eu gosto também disso. Capaz que aqui vejo que é uma opção de fazer o curso de guia turístico. Já estive procurando informação e capaz que para o ano que vem posso fazê-lo. Será que essa visão pode mudar para quem já tem uma idade mais avançada? Carlos Júlio Ramírez tem 57 anos e 11 meses atrás hesitava deixar a Venezuela. Muitas pessoas que pensavam do mesmo jeito como eu pensava quando morava ali na Venezuela, ficar ali, não havia necessidade de migrar, suportar muitas coisas, mas já agora, último, a verdade, todo se fez insuportável por inconveniente para poder conseguir medicinas, alimentos, hasta el mismo combustible para los vehículos y cantidad de cosas. Tanto a situação de seu país natal quanto as esperanças no Brasil foram o que o convenceram. No quería salir de la Venezuela, pero ya después de que estaba en la frontera, que empecé a olhar a Brasil de cómo es su economía, su cultura, su gente, muy diferente. Me fui animando hasta que tomé la decisión de salir definitivamente de Venezuela y pensando en ayudar a mi familia en un futuro. Carlos tem uma carreira como vendedor de produtos naturais. Ele já morou na Colômbia, mas conta que o Brasil é o lugar ideal para comercializar sua mercadoria. La verdad aquí la gente gusta mucho de la medicina natural, productos naturais, folias verdes para hacer chá de diferentes folias, ¿no? Para los rins, para el fígado, para las peras de los rins, no sé qué, purificar la sangre, la circulación. Entonces es fácil. Solamente se compra y se revende, se ofrecen y las personas gustan mucho de la medicina natural. Y aparte de eso, cuando moraba en Colombia estudié bastante sobre medicina natural y tengo mis conocimientos sobre medicina natural y sobre doenças del cuerpo.
São histórias como a de Andrea, Edwin e Carlos que nos fazem enxergar imigrantes que pisam em terras brasileiras com outros olhos. Conhecer e dividir com eles nossas expectativas e sonhos faz com que a gente se identifique, diminuindo assim as fronteiras que existem entre nós. Acta Diurna. Histórias que informam. Olá, sejam bem-vindos ao Acta Diurna, o podcast de histórias reais que informam. Eu sou Guilherme Coutinho. E eu sou a Thalita Souza. Nós somos estudantes de jornalismo, preocupados com a informação e atentos às mudanças sociais pelas quais o mundo passa. Juntamente com mais 3 colegas, criamos o Acta Diurna. Nele, produzimos conteúdo de impacto social global sobre causas sociais que afetam o nosso dia a dia como cidadãos. Aqui, vamos atrás de histórias reais que abrem margem para discussão sobre questões sociais muito importantes. Escolhemos, apuramos informação e repassamos tudo para você em episódios de 20 minutos. Você está ouvindo agora o 4º e último episódio da nossa série sobre refugiados. Depois de 3 programas discutindo questões como educação, trabalho e demais direitos dos refugiados, nesse vamos descobrir quais são as perspectivas de alguns deles para o futuro. Seja no Brasil, fora dele ou de volta ao seu país de origem, qual será a visão de futuro de alguém que teve de fazer uma mudança de vida tão brusca? É o que você vai descobrir logo mais. E você também pode participar da nossa discussão, nos dizendo o que pensa sobre os assuntos que trazemos aqui. Siga o Acta Diurna no Facebook e procure por @podactadiurna no Instagram e Twitter. Além disso, você pode assinar o Acta Diurna Plus. Ao se tornar um de nossos assinantes, você passa a fazer parte dos nossos grupos exclusivos no Facebook e Telegram. No Acta Diurna Plus, você tem acesso ao episódio da semana antes de todo mundo e recebe um podcast semanal exclusivo. E não acaba aí. Sendo um assinante do Acta Diurna, você passa a interagir diretamente com os apresentadores e produtores do programa, deixando sua opinião sobre nossos próximos temas e fazendo parte, de fato, do projeto. E tudo isso por apenas R$ 9,90 por mês. Além de todos os benefícios de ser um assinante Plus, você nos ajuda a divulgar as causas que apoiamos aqui. Para isso, basta acessar nosso Padrim, fazer seu cadastro e começar a nos apoiar. O link de acesso ao nosso Padrim está na descrição do episódio e também em todas as nossas redes sociais. Já está mais do que claro que nosso principal objetivo com o Acta Diurna é dar voz às histórias que contamos aqui e, com isso, dar visibilidade às pessoas que participam do nosso programa. Esse é o episódio de número 4 do Acta Diurna. É engano pensar que a imigração para o Brasil só começou a acontecer recentemente. Nosso país já representou oportunidades para diferentes povos em várias épocas. O primeiro registro disso é a chegada dos portugueses nas nossas terras, em 1530, que encontraram aqui a riqueza trazida pela cana-de-açúcar. Mais ou menos 3 séculos à frente, logo depois da abolição da escravatura, novos europeus chegaram, quase todos para trabalhar nas fazendas de café. E logo depois deles, foram japoneses que desembarcaram aqui. O Brasil também já abrigou refugiados de guerras, especialmente da Segunda Grande Guerra Mundial, na metade do século XX. E mais para frente, nos anos 70, vítimas de regimes autoritários e guerras civis em todo o mundo vieram para cá. Nos últimos 10 anos, o fluxo migratório no país se deu em torno de refugiados. Entre os exemplos mais visíveis estão os haitianos, que sofreram com um furacão devastador em 2010, os sírios, cujo país vive em guerra desde 2011, e mais recentemente, venezuelanos, que fogem de um país em crise política. Talvez por conta da exploração massiva já realizada nas terras do nosso país e por conta da supremacia econômica de algumas nações sobre outras, a impressão de que povos estrangeiros chegam apenas para obter vantagem esteja tão presente em nosso imaginário. Mas, ao longo de 4 semanas pesquisando informações e realizando entrevistas, é possível afirmar que refugiados chegam e permanecem por pura casualidade. Sendo assim, suas principais buscas aqui são em torno de educação, saúde e trabalho, necessidades básicas e de direito de todo ser humano. Só que,
Ao buscar pelo básico, essas pessoas acabam perdendo mais do que já haviam conquistado quando saíram de seus países. O desgaste é físico e emocional, como explica o psicólogo Marcos Regazo. Ela vive vários processos, por exemplo, o processo de luto, em que ela precisa deixar, muitas vezes, parte da família no país de origem, se desligar, se desvincular afetivamente, fisicamente do país de origem, viver esse processo migratório, que também é um processo extremamente pesado no contexto da América Latina, que eu estou falando agora, em que elas precisam, geralmente, pegar um ônibus e ir até a fronteira, sem levando em consideração já tudo que ela viveu no país em relação às violações de direitos, né, no caso dos refugiados, e perseguição política, muitas vezes, né? Então, você soma a situação da pessoa lá no país. O processo migratório, que também não é fácil aqui na América Latina, no sentido de que eles precisam pegar um ônibus muito tempo até chegar à fronteira. Na fronteira eles precisam atravessar a pé, fazer todo o processo de documentação na fronteira. Lá em Pacaraima para Boa Vista são 240 quilômetros que eles precisam fazer a pé. Então tudo isso vai acarretando, demandas não, mas vai acarretando situações na vida dessas pessoas, em que, e muitas vezes também nesse processo migratório, elas dormem na rua, então você vive numa situação de rua, às vezes você não vivia essa condição no seu país de origem, mas no processo migratório você acaba estando em situação de rua. Felizmente, existem algumas ferramentas que tornam esse momento menos doloroso e, ao longo do processo, cada pessoa encontra a melhor forma de se adaptar a todas essas mudanças. Com essa facilidade da tecnologia, esse advento da tecnologia, então as pessoas elas conseguem se comunicar bastante, né, com os familiares que ficaram no país de origem. Então é uma situação que por tanto eles aqui ter acesso à tecnologia, como os parentes, os familiares estarem lá no país de origem também terem acesso, então eles conseguem se comunicar. Então essa questão, lógico, que tem a questão da saudade, porém vem às vezes a tranquilidade ou não do familiar que ficou lá, porque muitas vezes esses familiares estão vivendo em situações bem complicadas, né? E como a pessoa que já saiu de lá sabe muito bem o que é isso, então ela tenta aqui trabalhar o máximo que ela consegue para mandar o máximo de dinheiro para o país de origem, né? Então, cada pessoa encontra o seu modo de lidar com essas situações, né? Tanto do passado como do presente, e projetando o futuro, que geralmente sempre é a questão da reunião familiar. É ao entender todas as necessidades de refugiados que voluntários de organizações da sociedade civil se juntam para transformar a realidade dessas pessoas, uma de cada vez. Na minha história, eu sempre gostei muito, né, de estar em contato com culturas diferentes, de algumas experiências de viagens que eu havia feito. Sempre gostei bastante também de estudar idiomas. Então eu vi uma possibilidade pessoal de dar a minha contribuição para uma instituição que auxiliava, né, pessoas que chegam aqui no país na condição transitória de refugiados para terem uma vida melhor. E nesse mesmo período, eu constatei que o país ele foi retirado do Pacto Global da ONU, que é de fundamental importância para a integração dos povos, e especialmente com pessoas que estão na condição de refugiados, que precisam ser acolhidas por outros países. Então, esses foram as minhas motivações. Esse é o Rodrigo Alves Pereira, servidor público do Tribunal de Justiça do Paraná, que começou suas atividades de voluntariado em 2006. Há pouco mais de 6 meses, Rodrigo desenvolve trabalhos em conjunto com a Caritas Paraná, instituição que você já conhece dos episódios passados do Acta Diurna. E apesar das dificuldades, ele comenta que a ação voluntária agregou experiências únicas para a sua vida. No geral, assim, mais me marca mesmo é a questão da esperança mesmo. Verificar a esperança no olhar das pessoas, assim, por um futuro melhor. Eu acho que, no geral, é o que mais pega, assim, e perceber que
Pessoas vêm de lugares tão distantes, né? Com tantas dificuldades, passando por privações tremendas, mas elas não perdem a coragem, a esperança, o brilho, né, que move elas a buscarem realmente uma vida melhor. Quem também pratica o voluntariado por conta dessa consciência é a professora de francês Isabelle Vertuan, de 30 anos. Uma coisa que me chamou muita atenção nos últimos anos foi que a gente constantemente, quando liga a TV, quando assiste os noticiários e até quando a gente abre os portais de notícia na internet, está constantemente a gente falando de fluxos migratórios, né? E eu sempre fiquei pensando como que eu posso ajudar, né? Eu também posso fazer a minha parte. Isso não está longe de mim, isso não é algo que é além do oceano. Não, isso também acontece aqui no Brasil. A gente também tem imigrantes aqui no Brasil e eu posso ajudar eles, né? E isso foi algo que ficou muito tempo assim na minha cabeça, até que eu conheci a Caritas. E aí eu falei, é aí que eu quero ser voluntária. Isabelle contou pra gente um pouco do que já viveu como voluntária. São dificuldades diárias e uma busca por soluções constante. Tudo isso para garantir que refugiados que chegam aqui sem saber o idioma, sem lugar para ficar e às vezes até sem ter o que comer, possam se estabilizar. Esse sentimento também é compartilhado pela estudante Maria Fernanda, de 23 anos, que trabalhou como voluntária de um programa de educação infantil para refugiados. Quando você vai atuar como uma facilitadora do aprendizado dessas crianças, você percebe que a educação multicultural ela não pode se tratar unicamente de alfabetização. Ela trata de outras coisas, ela precisa tratar de outras coisas, como da amizade entre o educador e o seu educando. Precisa passar por campos como a confiança, a manutenção de sentimentos de alegria e de paz, de uma construção conjunta de identidades. Precisa se preocupar com o planejamento da vida dessas crianças. Entre as lembranças do trabalho voluntário, o que fica é a esperança de contribuir com a vida melhor para todos os refugiados, tornando o Brasil um lugar cada vez mais parecido com suas casas. Eu gostaria na Espanha, porque meus avós são espanhóis. Daí eu posso ter a nacionalidade e gosto muito de lá e das pessoas. É tipo o que imagino, né? Acho que eu pensava que era mais fechado, porque me falavam que eram muito fechados e tal. Mas não acho isso. Porque como les falo, acho que são mais fechados no Uruguai, ainda assim. Acho que vocês são muito legais. Poderia... Agora é minha casa. Agora, por enquanto, é minha casa. Porque não tem como voltar. Posso voltar, mas não está em minha mente voltar agora. Porque não consigo morar lá. A economia está ruim, problemas de segurança, isso também. Na Venezuela agora, por a crise que tem a segurança não é boa. É muito perigoso. E a economia que está muito ruim. E aqui no Brasil você consegue ainda trabalhar. A segurança aqui, acho que Curitiba é uma das cidades mais seguras, ou são os que escuto que falam vocês mesmos. Aí eu trabalho em ponto turístico, em Unilibre, e sempre escuto que, nossa, são do Nordeste, ou vêm do Norte, ou de São Paulo mesmo, e falam, gostaria de mudar aqui a Curitiba, porque aqui vocês têm uma cidade limpa, desordenada e tal. Há 5 anos, eu gostaria que mudar o que passou em Venezuela, não? Capaz que se muda, a possibilidade de voltar, não? Mas se não, acho que eu gostaria de ter um empreendimento já, uma loja, um restaurante. Eu gosto de comida também. Ou ter algum outro tipo de empreendimento, mas que seja próprio. E capaz de formar uma família, uma coisa também. Por que não? Acho que hay muchas oportunidades. Este es un país que brinda muchas oportunidades a la Argentina. Por momentos yo pienso de que hay una pequeña parte de personas de Brasil, brasileros, que piensan de un jeito diferente como pensamos nosotros los que emigramos para acá.
porque algunos falam que la economía es ruin, que Brasil está estragado, que tem que migrar para Estados Unidos, para Canadá, para Italia, no sé qué, Portugal, mas no olha que tienen un gran país, porque la verdad es que Brasil es un gran país. Antes de migrar para Brasil, eu olhei por la Wikipedia un estado onde eu pudiera ficar tranquilo, minhas filhas estudar, e olhei ali o estado Paraná, Curitiba, número 1 en educación en Brasil, y Brasil es la 8ª economía del mundo, es un país que tiene mucha gente, la verdad es rico en muchas cosas, no solo en dinero, ¿no? Sino en cultura, en conocimientos, en gastronomía, cantidades de cosas, muy buen clima, todo excelente. Nosso país passou a se tornar casa para algumas pessoas que, diferente de nós, nasceu aqui, seja por escolha ou por necessidade. Para outras, esse processo ainda não está concretizado, mas vem se tornando realidade a cada dia. Para finalizar nossa série sobre refugiados, vale lembrar dos direitos que valem para eles, bem como para todos nós, como educação, trabalho, saúde, moradia, segurança, entre outros. Esses 4 episódios da nossa série sobre refúgio foram importantes para percebermos quantos preconceitos guardamos em relação aos povos que chegam ao nosso país. Além disso, colaboram para criarmos a consciência de que, independentemente da nacionalidade, somos todos cidadãos do mundo e que não existem fronteiras que não possam ser ultrapassadas quando fazemos uso da empatia. O refúgio é um fenômeno que nunca vai cessar, ainda mais enquanto diferenças sociais e econômicas entre os países forem mantidas, o que acaba por gerar intolerância e preconceito. É por isso que essa consciência de igualdade entre povos deve permanecer e evoluir cada vez mais. Se você curtiu nossos últimos episódios, que tal participar ainda mais profundamente dos nossos programas? Lembrando que o link de acesso para nosso Padrim está na descrição do episódio. É só entrar e assinar que você já estará participando. Mas, agora que nosso papel na discussão sobre refúgio foi cumprido, para onde vamos partir? A próxima série do Acta Diurna vai tratar sobre violência contra a mulher. O próximo dia 25 de novembro marca a luta pela eliminação da violência contra as mulheres. E nós vamos aproveitar a data para te trazer um conhecimento mais aprofundado sobre esse assunto. Claro, sempre com histórias reais e uma discussão bem fundamentada no que a gente vive hoje. Serão mais 4 episódios. Então, continue seguindo a gente para não perder nada. E também siga a gente nas nossas redes sociais. Facebook, Twitter e Instagram, @podactadiurna. Até a próxima semana e com um novo tema. Até mais! Esse podcast foi pautado e produzido por Heloísa Brunkel. Roteiro e apresentação de Thalita Souza e Guilherme Coutinho. Edição de Marçal de Cash e divulgação de Vinícius Freitas. O Acta Diurna volta na próxima terça-feira, às 18 horas no Spotify, Deezer, Google Podcasts, iTunes, SoundCloud e YouTube.